Anuncio o julgamento do processo de número 21 da pauta. É uma apelação criminal, corre em segredo de justiça, originária da comarca de Sabará. Apelante PSS, advogado inscrito é o Dr. Pedro Henrique Cardoso Araújo da Silveira. A turma julgadora muda. O relator é o desembargador Enéas Xavier Gomes, o revisor é o desembargador Júlio César Lorenz e o vogal sou eu. Pergunto ao desembargador relator se eu posso passar a palavra ao advogado. Sim, senhor presidente. Doutor Pedro, o senhor está com a palavra pelo tempo regimental. Peço apenas que o senhor evite qualquer menção que possa identificar as partes tendo em vista o segredo de justiça. Perfeitamente, excelência. Muito obrigado, uma boa tarde. Cumprimento em especial ao doutor Enéas Xavier Gomes, relator desse caso, que eu tive o prazer de despachar ainda no final do ano passado. Estendo os meus cumprimentos também aos desembargadores Júlio César Lorenz, revisor nessa oportunidade, e o desembargador Marcos Pádula, vogal nesse processo. Cumprimento membros do Ministério Público, serventuários da Justiça e aos meus colegas advogados presentes aqui nessa sessão. Excelências, a resignação da defesa nesse caso, referente ao processo que tramitou na comarca de Sabará, apurando a conduta do artigo 217-A, em que, no decorrer do processo, na verdade, desde o seu nascedouro, lá na investigação, existiram diversos fatos que levam a defesa e, na oportunidade também, a Procuradoria-Geral de Justiça a requererem a absolvição do réu nessa oportunidade. Excelências, inicialmente, na fase investigativa, esse inquérito tramitou por 1.030 dias na delegacia de Sabará, que é especializada em crimes contra a infância e a juventude. E, por diversas vezes, o Ministério Público manifestou, requerendo algumas diligências para o motivo das diligências, fundamentar minimamente a justa causa. Contudo, excelências, durante todos esses 1.030 dias, em nenhum momento essas diligências foram realizadas. Diligências essas que foram, inclusive mencionadas pelo delegado no dia em que o réu foi conduzido até a delegacia do suposto fato ter ocorrido. Ele acabou sendo liberado, não teve nenhuma conversão da prisão em flagrante, mas o delegado, no momento em que estava conversando, não houve nenhuma oitiva especializada ou depoimento especializado da vítima durante todo o procedimento. O único relato do fato que tem é um relato indireto da própria mãe, que em audiência confirmou que em momento algum viu acontecer algo nesse sentido. Ela mora numa casa que é um barranco, a filha estava brincando na rua, que é na parte de cima, e depois de um tempo teria entrado e contado para a mãe que supostamente teria acontecido isso. Então, nós não temos uma versão oficial da vítima ainda na delegacia, porque o delegado, na oportunidade, informou que era difícil compreender o que estava acontecendo, até pela pouca idade da vítima naquele momento. Dito isso, excelências, o Ministério Público reiterou por algumas vezes que essa diligência fosse cumprida. Qual diligência? A oitiva da vítima por um profissional especializado, um psicólogo, alguém apto na comarca para poder entender o que estava acontecendo. E durante 1.030 dias, em nenhum momento, essa diligência foi realizada. No mesmo dia, a vítima foi submetida a 2 exames de corpo de delito, assim, no hospital, não um exame ainda no IML, mas 2 exames em que não constataram nenhum tipo de lesão, vermelhidão, qualquer coisa que fugisse à normalidade, seja na região genitália ou no corpo dela. Dito isso, o delegado expediu a guia de exame de corpo de delito para a mãe, que em audiência informou que preferiu não levar a filha para poder fazer o exame de corpo de delito. Passado esse ponto, o policial militar, em audiência, ele também confirmou que no momento no local, ele chegou no local do fato pouco tempo depois da ligação, e que ele não teve oportunidade de conversar também com a vítima. Por ser criança, ele preferiu não conversar, mas que estava realmente difícil compreender o que a criança estava falando, e que todo momento apenas a mãe relatava o que acontecia. A mãe, na audiência de instrução e julgamento, excelências, ela confirmou que durante todo o trâmite da delegacia foi ela quem relatou aos policiais o ocorrido, que em momento nenhum dos policiais civis ali, seja especializado na vara da infância ou outros que
quando os que receberam esse flagrante no primeiro momento, conversaram com a sua filha. Então toda a versão do fato é dada apenas pela mãe, que não viu nada do que aconteceu. Passada essa fase, a defesa é constituída e, em resposta à acusação, requer que seja realizado o depoimento especial da vítima, conforme prevê a lei, porque era o único modo que a defesa teria para poder fazer os questionamentos de forma assertiva, evitando assim, inclusive, excelência, qualquer alegação de revitimização pelo Ministério Público. Feito isso, na data da audiência de instrução e julgamento, o Ministério Público desiste da oitiva da vítima. A defesa, no primeiro momento, concorda com essa desistência, por entender também que não teria nada a ser acrescentado, porque o fato nunca aconteceu. A fragilidade das provas demonstra que isso nunca aconteceu. O Ministério Público, então, passa a fazer o interrogatório da mãe, onde relata toda essa questão de que ela não levou ela no IML, por entender que não era necessário, que o exame feito no hospital realmente não aconteceu, que ela não via a menina o tempo inteiro, que ela estava brincando na rua. Passado, a defesa juntou algumas testemunhas para comprovar como era a vida do réu nesse bairro. É um réu que é conhecido, já é de idade, mora há muito tempo nesse bairro. Infelizmente, depois do fato, teve que se mudar, porque por medo de represálias, porque a mãe da vítima começou a espalhar que ele era um de crianças no bairro, então ele teve que se mudar para a comarca de Ipatinga, onde ele vive até hoje, afastado da família, de todo mundo. Ele não voltou no bairro desde então. Então a defesa buscou com as testemunhas demonstrar que o réu era uma pessoa proba, não tem nenhum problema em relação a ele no bairro. Essas inverdades ditas pela mãe da vítima, infelizmente, só prejudicaram ainda mais o caso. O réu, excelências, desde o primeiro momento em que foi abordado pelos policiais militares, mantém a mesma versão. Ele mantém a mesma versão de que não encostou nela, que ela tinha sim o costume de brincar em frente à casa dele, ele dava bala não só para ela, para outras crianças também na rua, e que ele tinha o costume de cumprimentar as crianças com um abraço. Dito isso, excelências, desde o primeiro momento, essa é a versão do réu. E ainda, excelências, com talvez uma cautela exacerbada para quem já viveu tanto na vida como ele, que é um réu de idade, para sua excelência do juízo de Sabará, ele ainda diz assim: excelências, como eu peguei ela no colo e dei um abraço nela, talvez eu possa ter apertado um pouco mais nas costas dela, algo nesse sentido, e ela, por ser uma criança, talvez tenha contado para a mãe desse jeito, e a mãe entendeu de uma outra forma, e talvez possa ter sido uma grande confusão. Eu nunca teria feito isso. Ele tem neta, ele tem filha, e ainda, sim, ele ainda tentou justificar algo que não precisava, porque não existia prova sequer do que teria acontecido. Então, excelências, a única pessoa comprometida com a verdade de uma versão desde o início é o réu. O réu, desde o início, ele fala exatamente o que aconteceu. Não aconteceu nenhum tipo de abuso ou de estupro no presente caso, excelência. Caminhando para o final, já na fase de alegações finais, a defesa, ao questionar sua excelência a respeito da fragilidade de provas, um destaque merece ser feito da sentença, quando a magistrada informa que a defesa deveria não ter, então, desistido da oitiva da vítima, para comprovar que, de fato, então, não houve nada. Excelências, a obrigação de comprovar algo é do Ministério Público que acusa. Essa inversão de papel não pode acontecer com a defesa. A defesa entende que o fato nunca aconteceu. Se o Ministério Público, desde o início, pede diligências que não são realizadas, da audiência, desiste da oitiva da vítima, e ainda ao final a defesa tem que comprovar que não existiu, o trabalho do Ministério Público, com a permissa máxima vênia, se torna cômodo. É simplesmente fazer a denúncia e aguardar a condenação. Isso não pode acontecer. Esse caso traz consequências imensuráveis para o réu. Tive a notícia infeliz hoje pela manhã, ao conversar com o filho dele, de que ele teve um AVC, inclusive ficou cego do olho esquerdo. E tudo isso vem acontecendo desde esse processo. Então, excelências, a defesa, juntamente com a Procuradoria-Geral de Justiça, requer a absolvição, porque, primeiro, pela defesa, nós entendemos que o fato não existiu, não tem provas que esse fato existiu. Se essas provas mencionadas pela juíza, que são redes, a PFD e depoimento na fase investigativa, forem consideradas provas aptas a condenar, elas são frágeis.
ou no mínimo tem dúvida do que aconteceu e o réu deve ser absolvido. Já a Procuradoria-Geral de Justiça, ela entende que todos os elementos foram colhidos apenas na fase inquisitória e por isso tem que ser absolvido. Então, excelências, de forma breve, agradeço a atenção de todos e a defesa requer que esse Tribunal de Justiça reforme essa sentença, uma sentença injusta, porque, primeiro, o fato nunca existiu. As provas são frágeis, se é que podem ser consideradas frágeis, provas, na verdade. E, por fim, a Procuradoria-Geral de Justiça também manifesta no sentido da absolvição, porque não houve em juízo nenhuma produção de prova pelo Ministério Público apto a fundamentar a condenação. A defesa agradece a atenção de todos os desembargadores. Muito obrigado. Pois não. Com a palavra, o desembargador, relator, desembargador Enéas. Obrigado, senhor presidente. Eu queria saudar o doutor Pedro Cardoso, parabenizá-lo pela sustentação oral. Eu vou pedir vista dos autos. Pois. Resultado provisório do julgamento, após sustentação oral proferida pelo doutor Pedro Henrique Cardoso Araújo da Silveira, pediu vista o relator. Doutor Pedro, esse é o resultado por enquanto. Uma boa tarde para o senhor. Obrigado, excelência. Boa tarde.